Olá, bem-vindo a mais uma aula de frações. Se você está olhando aqui e pensou, bom, isso aqui é 100% e aqui é 6%, você errou muito feio e você deve assistir esse vídeo até o final. Mas antes, um alerta. Esta é uma continuação das aulas anteriores. Então, se você não assistiu às aulas anteriores de frações, eu recomendo fortemente que você volte e assista primeiro os vídeos anteriores, ok? Nesse vídeo, nós vamos continuar então vendo as operações matemáticas envolvendo frações. Faltaram praticamente todas, né? Que nós já só vimos adição e subtração anteriormente. Nessa vamos ver a multiplicação, divisão, potenciação, radiciação envolvendo as frações. Então vem comigo, eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia. Eu acho que a operação que os alunos mais têm dificuldade é a operação de adição e, claro, a de subtração, porque elas são iguais, né? São muito parecidas. As outras operações, elas são muito simples de ser realizadas, tá? Olha só a multiplicação. Para você multiplicar duas frações, é só você multiplicar o que está em cima, então A vezes C em cima, e embaixo multiplica o que está embaixo, então B vezes D, certo? Então, lembrando dos nomes, numerador e denominador, multiplica os numeradores, é o numerador, multiplica os denominadores, é o denominador, certo? Ou seja, multiplica em cima e multiplica embaixo. Simples assim, tá? Bom, algumas pessoas querem multiplicar aqui, aqui. Ah, mas lembra, isso aí a gente pode fazer lá na adição, mas pensa comigo, lá faz todo o sentido do mundo. Se você viu o vídeo, você vai lembrar que aquilo faz todo o sentido do mundo. E aqui não faz nenhum sentido, mas eu vou mostrar isso para você, tá bom? E a divisão? A divisão é bem fácil também, ó. A primeira fração você mantém, tá bom? E aí você transforma a divisão numa multiplicação e essa fração você inverte numerador e denominador, tá? Então, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Isso aqui no primeiro momento parece uma coisa meio sem lógica, meio sem sentido, mas eu vou te mostrar que não, faz todo o sentido, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro exemplificar o uso deles, tá bom? Olha só, eu tenho que multiplicar então duas frações. É simplesinho, multiplicou em cima, 3 vezes 3, 9. Multiplicou embaixo, 2 vezes 7, 14. Pronto, acabou. A única coisa que você tem que prestar atenção é, aqui no resultado, dá para simplificar, ou seja, dá para encontrar a fração irredutível dela? Não, então ela já é a forma irredutível, tá? Então acabou aqui. Na divisão, a primeira eu mantenho e multiplico por quem? A inversa da segunda, certo? A inversa é o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. E agora é só multiplicar. Multiplicou em cima, ó, 3 vezes 7, certo? E embaixo, 2 vezes 3, que vai dar 21 sextos. Dá para mim simplificar? Dá para simplificar, não dá? E olha só, se eu dividir em cima por 3, dá 7. Se eu dividir embaixo por 3, vai dar 2. Essa fração dá para simplificar novamente? Não, então já é a fração irredutível, então acabou aqui, ok? Então, continuando. Essa aqui, bom, é só multiplicou em cima, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 7, 14. Então, na multiplicação é bem simples, multiplicou em cima, multiplicou embaixo. Nada de multiplicar em cruz, não tem nenhuma complicação não, tá? É só multiplicar em cima, multiplicar embaixo, acabou, tá? Essa fração dá para simplificar? Não, então já é a fração irredutível, acabou o exercício. Bom, esses dois aqui é pelo seguinte, eu estou pegando uma fração e multiplicando por um número inteiro, e uma fração dividindo por um número inteiro. Como é que a gente pode fazer aqui? Bom, eu sei multiplicar e dividir fração por fração, não é? Então você vai fazer o seguinte, ó, imagina que aqui, ó, esse número inteiro é a fração aparente 3 sobre 1, tá joia? 3 sobre 1 não é uma fração aparente e tem o mesmo valor que o número inteiro 3? Então agora o que você faz na hora de multiplicar?
multiplicou em cima, 6. Multiplicou embaixo, 7. Já é a fração irredutível, acabou. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. O número inteiro 2, pensa que ela é a fração aparente 2 sobre 1, tá bom? E agora eu faço o quê? A primeira mantém e multiplica por quem? Pela inversa da segunda. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Ou seja, o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. E agora multiplica. Como é que eu multiplico? Multiplica em cima e multiplica em baixo, ok? Bom, uma outra coisa que dá para perceber aqui é o seguinte, ó. Meio vezes 3 sétimos é igual a 3 sétimos vezes meio. A ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação também, tá? Isso qualquer multiplicação, incluindo multiplicação com frações, tá joia? Bom, algumas observações aqui é o seguinte, ó. Esse cálculo que eu fiz aqui, ó. 2 sétimos vezes 3. 2 sétimos vezes 3, tá bom? Por que é natural essa história de multiplica em cima e multiplica embaixo? O que é 2 sétimos vezes 3? 2 sétimos vezes 3 não é o 2 sétimos somado com o 2 sétimos somado com o 2 sétimos 3 vezes, certo? Então eu tenho aqui uma fração, soma de frações, onde o que está embaixo é igual, eu mantenho o que está embaixo e faço o quê? Somo o que está em cima, então é 2 mais 2 mais 2, ou seja, é 2 vezes 3, tá certo? Então, olha o que aconteceu aqui. Eu multipliquei 2 vezes 3 aqui em cima e aqui embaixo, como se tivesse a fração aparente 3 sobre 1, 7 vezes 1, 7, que é exatamente o que eu fiz aqui, tá? Então faz todo o sentido do mundo. Mais do que isso, quando você tem isso, você tem o 2 sétimos 3 vezes. Então, ó, aqui é o 2 sétimos. 3 vezes quer dizer que é ele, mais ele, mais ele, certo? Então, 1, 2, 3 deles, ou seja, eu tenho o quê? 6 sétimos. Então, realmente faz todo o sentido do mundo essa história de multiplicar em cima, multiplicar embaixo, pelo menos quando aqui eu tenho uma fração aparente, tá joia? Agora, olha só esse outro exemplo aqui, ó, essa outra situação. Metade de 3 sétimos. Eu tenho aqui 3 sétimos, certo? Metade de 3 sétimos, eu não tenho que pegar só metade disso? Metade disso, então eu vou fazer isso aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu tinha 3 sétimos, certo? Eu dividi ao meio e peguei só metade. Então, eu apaguei essa outra parte aqui. Então, sobrou agora o quê? Metade de 3 sétimos. Sobrou 1, 2, 3 e agora o total é 14 pedaços. Então, sobrou 3 em 14. Mas olha só, metade de 3 sétimos. Metade de 3 sétimos não é exatamente a conta que eu fiz aqui, ó. Metade, certo? Dividir por 2. Então, 3 sétimos dividir por 2, eu tenho metade de 3 sétimos, que deu 3 14avos. 1, 2, 3, num total de 14. Mas o que eu quero que você entenda agora, que aquele cálculo é exatamente o que está aqui, ó. Quando você multiplica meio vezes 3 sétimos, isso aqui é metade de alguma coisa. Então, uma coisa que é muito útil é você, quando está trabalhando com frações, você tem assim, uma fração, nesse caso é meio, metade, de. Esse de é uma multiplicação. Metade de 3 sétimos. Metade de 3 sétimos. Então, metade de 3 sétimos, que vai dar 3 14avos. 3 em 14 pedacinhos, tá joia? Então, não esqueça, é muito útil pensar na fração, numa fração de outra coisa, como sendo a fração multiplicado por essa outra coisa, independente dessa coisa ser uma fração ou não, tá joia? Bom, e para finalizar, eu tenho que multiplicar essas 3 frações aqui, ó, tá? Então, eu tenho que multiplicar em cima, tá? Já fiz a multiplicação antes, né? Porque já pensou fazer 6 vezes 21 aqui no canto, depois multiplicar por 25, né? Ia demorar muito. Então, já deixei 6 vezes 21 vezes 25, já deixei aqui.
77 vezes 10 vezes 9, já fiz a conta antes e já está aqui, ó. Bom, beleza, tudo bem, fiz a multiplicação, está aqui. Qual é o nosso passo seguinte? Eu tenho que tentar simplificar. A primeira simplificação está bem fácil aqui, não está? Eu posso dividir em cima por 10 e embaixo por 10. 315 sobre 693. E agora, dá para simplificar mais? Dá bastante trabalho, não é? Então, minha sugestão aqui é você fazer o seguinte, ó. Ao invés de eu sair multiplicando, faça o seguinte. Eu vou escrever essa fração aqui, só que eu já vou fatorando em números primos, tá? Fatoração em números primos, tá? 6, não é? 2 vezes 3. E 77 é 7 vezes 11. Multiplica. 21, 3 vezes 7. E 10, 2 vezes 5. Multiplica. 25 é 5 vezes 5. E o 9 é 3 vezes 3. Tá joia? E agora, olha só. Eu não tinha como simplificar essa fração, aqui em cima e embaixo. Eu não tinha como simplificar essa fração e nem essa fração. Mas eu tenho como simplificar o 6 daqui com um 10 aqui, ó, tá? E como é que eu vou simplificar? Só que ao invés de fazer isso, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Ah, professor, mas você pode fazer isso? Eu não estou simplificando a fração, eu estou fazendo uma simplificação na operação aqui de multiplicação, tá? Eu já fiz isso aqui antes, olha só. Quando você dividiu em cima por 3 para dar o 7 e embaixo por 3 para dar o 2, o que você fez, na verdade, foi o seguinte, ó. Volta um passo aqui, ó. Por isso que eu escrevi 3 vezes 7 aqui, eu não coloquei direto o resultado. Aqui, você vai dividir em cima por 3 e dividir embaixo por 3, certo? Entendeu? Você já podia ter feito isso antes, ó. Na multiplicação, eu não posso simplificar aqui, ó, e nem aqui. Mas se eu tenho uma multiplicação entre as duas frações, eu posso simplificar aqui, ó. Um de cima com um de baixo de uma fração diferente, desde que entre elas eu tenha o quê? Eu tenha uma multiplicação. Então, se eu dividir em cima por 3, sobra 1. Dividir embaixo por 3, sobra 1. Então, 1 vezes 7, 7. 2 vezes 1, 2. Já podia ter ido direto para cá, não precisa fazer esses cálculos intermediários. É que aqui estava muito simples, mas quando os cálculos ficam muito grandes, aí já é mais fácil fazer aqui direto, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui um 3, não tenho? Em cima, com um 3 aqui embaixo. Eu posso, porque eu só tenho multiplicação entre elas. Um 3 em cima, com um 3 embaixo. Eu tenho multiplicação entre elas. Um 5 em cima, com um 5 embaixo, certo? E um 7 em cima, desculpa, embaixo, e um 7 em cima. Não tenho mais nenhuma simplificação? Pronto. Então, deu quanto? Bom, aqui sobrou o 1, certo? Então, aqui também sobrou o 1 e aqui 5. Então, 1 vezes 1 vezes 5, 5. E aqui sobrou 11, aqui sobrou o 1, aqui sobrou o 1. Então, 11 vezes 1 vezes 1, 11. Então, isso aqui, se você for simplificar, você vai chegar na fração 5, 11. Se você quiser conferir, isso aqui dá para dividir em cima por 63 e embaixo por 63, você vai encontrar essa fração. Quer saber de onde veio o 63? Isso aqui é bem fácil de ver, olha só. Você não dividiu essa aqui em cima e embaixo por 10? Bom, o 10, não é? 2 vezes 5, certo? 2 vezes 5. Então, foi essa simplificação que eu fiz primeiro. Depois, você encontrou isso? Para chegar aqui, você não tem que dividir em cima e embaixo por 3 vezes 3, que dá 9, vezes 7. 3 vezes 3, que dá 9, vezes 7. Então, 9 vezes 7, 63. Então, se você dividir em cima por 63 e embaixo por 63, é isso. Mas fala sério, precisa desse trabalho todo? Não, faz aqui que é muito mais simples. Então, só para finalizar, você pode simplificar 1 em cima com 1 embaixo em frações diferentes, desde que o que você tem aqui seja uma multiplicação. E apenas na multiplicação. Não vale na adição, não vale na subtração, não vale na divisão. A não ser que você transforme a sua divisão numa multiplicação. Aí vale, tá bom? Caso contrário, não. Beleza?
Quero aproveitar e fazer mais alguns comentários aqui, ó. Primeiro, a divisão por 2. Dividir por 2 não é a mesma coisa que multiplicar por meio, certo? Então, dividir por 2, mesma coisa que multiplicar por meio, por isso que faz todo o sentido do mundo, na divisão, eu transformar a divisão, transformar numa multiplicação e pegar esse carinha aqui e inverter. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Então, isso aqui, né? Transformar a divisão numa multiplicação e inverter, não é algo tão absurdo assim. Pensa, dividir por 3 seria pegar 1/3. E 1/3 de alguma coisa seria 1 sobre 3, a fração 1/3, multiplicado por essa coisa. Então não é tão absurdo assim. Ou seja, a gente até é natural, é que a gente não repara, né, nisso. Uma outra coisa que eu quero que você observe é o seguinte. É muito comum o erro, né? Quando você vai multiplicar, alguns alunos multiplicam o 3 com 7, o 2 com 3. Na multiplicação de frações, não, é só multiplicar em cima e embaixo. Quando você tem a adição, lembra no vídeo anterior? Aí sim você multiplica 3 vezes 7, 21, mais 2 vezes 3, 6, né? E aqui, 2 vezes 7, 14. Então, aqui vai dar 27, 14 avos. Então, essa história de multiplicar aqui, ó, em cruz, é só na adição e na subtração, tá? Na multiplicação e divisão não existe isso, tá? Bom, outra coisa que eu vejo muito errarem é fazer o seguinte. Quando tem uma multiplicação como essa, nós já vimos como é feito, mas só para mostrar que algumas pessoas fazem errado, ó. Multiplica esse aqui em cima, e como não tem aqui embaixo, ele multiplica aqui embaixo também. E faz o quê? 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 7 dá 21. Agora, para e pensa comigo. Se fosse verdade, dá para simplificar? Dá para dividir por 3 em cima, dá para dividir por 3 embaixo, e voltou para 2/7, tá? E se você multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, que é o que você fez aqui, tá? Você está produzindo uma fração que é equivalente, tá joia? Mas não é isso que eu quero. Eu quero multiplicar a fração por 3, tá joia? Então, nada de multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Isso aqui é errado, tá bom? Isso não se faz. Tá faltando agora o quê? A potenciação e a radiciação de frações. Então, se eu tiver uma potência aqui, onde a base é uma fração, o resultado vai dar uma fração, e em cima eu tenho quem? A elevado a n, e embaixo b, também elevado a n, tá bom? Exemplificando, olha só, eu tenho 2/3 elevado à quarta potência. Se eu usar isso, eu tenho o quê? 2 elevado à quarta potência e 3 elevado à quarta potência aqui embaixo. 2 à quarta é 16 e 3 à quarta é 81. Dá para simplificar? Não. Então acabou aí, tá bom? Só para a gente poder justificar por que vale isso aqui, que é natural, se eu não tivesse aplicado isso para calcular essa potência. A gente lembra que uma potência quarta é o número vezes ele mesmo 4 vezes, certo? Qualquer número elevado à quarta potência é ele vezes ele mesmo, ó, 4 vezes. Então eu tenho o quê? Aqui em cima eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então eu multiplico tudo que está em cima e multiplico tudo o que está embaixo. Então você entende que esse cara é justamente o 2 à quarta e esse cara é o 3 à quarta, ou seja, 16 em cima e 81 embaixo. Então é absolutamente natural isso, ok? Bom, se o expoente for negativo, o que eu tenho? Né, ó, o expoente agora é negativo. Com expoente negativo, eu faço o seguinte, ó. A base, eu vou inverter a base, tá? Então, B, que está embaixo, vai para cima. O A, que está em cima, vai para baixo. Ou seja, numerador vira denominador, denominador vira numerador. Então, inverteu a fração, troca o sinal do expoente, tá bom? Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho 2/3 elevado a menos 4. O que eu vou fazer? Inverte a fração que está na base, 3 sobre 2, e troca o sinal do expoente.
4. E agora aplica a potência naturalmente. Ó. Vai ficar 3 elevado à quarta sobre 2 elevado à quarta, o que vai dar 81 sobre 16, ok? Bom, um caso particular disso é quando o expoente aqui ó, é menos 1. Então, olha só, quando for menos 1, o que você vai tomar? Então, ó, inverteu, B sobre A, e aí troca o sinal do expoente, elevado a 1 mais elevado a 1 é ele próprio, tá bom? Isso aqui chama-se fração inversa. Fração inversa, tá? É quando você tem uma potência, né? Onde o expoente é negativo, você inverte a fração, tá bom? Bom, só para você entender que, essa história de inverter parece muito louco. Da onde veio isso? Só para você entender que é bem natural. Pensa aqui, ó. Não é potência, desculpa, não é fração, tá? É potência do mesmo jeito, ó. Multiplicação de duas potências com a mesma base. O que eu faço? Mantenho a base e somo os expoentes. 1 somado com menos 1 dá 0. E isso aqui é igual a 1 desde que o x não seja 0, certo? Porque 0 elevado a 0, né? Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Agora, se aqui for 0, multiplicado por qualquer outro número, nunca vai dar 1, tá certo? Então, o x não pode ser 0. Pensa agora que, então, concluindo, ó, x vezes x a menos 1, isso é igual a 1, ok? Então, eu tenho isso. Pensa agora que o meu x é a fração AB, tá bom? Então, AB que multiplica AB menos 1, ó. X que multiplica x a menos 1 é igual a 1. Mas, por outro lado, você também sabe que AB multiplicado por B vezes A, se você fizer essa multiplicação, isso também vai dar 1, porque olha só, multiplicou em cima, AB. Multiplicou embaixo, B vezes A. A ordem dos fatores não altera o produto, esse cara é igual a esse, certo? Logo, isso aqui é 1. Claro que nem B nem o A pode ser 0, tá bom? Agora presta atenção. Você tem esse cara vezes esse igual a 1. Esse cara vezes esse também é 1. O AB está aqui. Minha conclusão é que... Está aqui, ó, minha conclusão. Minha conclusão é que AB elevado a menos 1 é exatamente igual a B sobre A, tá bom? Então essa é a fração inversa. Então, não tem nada de estranho, né? Expoente negativo, inverter numerador e denominador, tá bom? Então, quem é a fração inversa do 2/3? É a fração 3 sobre 2, tá? E para finalizar, eu tenho raiz quadrada, né, de uma fração, tá bom? Então, é uma fração, desculpa, raiz quadrada não, né? Raiz enésima, tá? É que a gente mais usa a raiz quadrada. Então, vai ficar raiz enésima do A sobre raiz enésima do B. Presta atenção que ó, o índice que está aqui, ele mantém o mesmo índice, tá joia? Então, aqui, eu tenho que isso aqui é raiz, como aqui é raiz quadrada, então vai ser raiz quadrada em cima e embaixo de quem? Do 9 e do 4. Então, isso vai dar 3 meios, ok? Vamos fazer uns exercícios. Bom, esses 3 exemplos aqui, ó, esse até é um pouco mais simples, muita gente consegue fazer. Agora, esse aqui e esse aqui é uma festa de erro, né? Esse aqui o pessoal acaba fazendo 10 ao quadrado é 100, então seria 100%, o que está errado. Raiz de 36 é 6, então colocaria 6%, o que também está errado, tá? E esse aqui tem mais de uma maneira de fazer, eu vou fazer com o que a gente acabou de ver, tá? Então, olha só, isso aqui é igual a porcentagem. Eu coloquei exercício envolvendo porcentagem, porque porcentagem, no final das contas, não deixa de ser uma fração. Não é uma aula de porcentagem, tá? Mas se você já viu porcentagem, você sabe que 20% é 20 por 100. É essa fração, 20%. 20% de, lembra que é uma multiplicação, 30% que é 30 por 100. E agora eu faço a multiplicação. Em 600 embaixo, certo? Então, ó, 100 vezes 100, 10 mil. E agora eu posso simplificar em cima e embaixo, certo? Dividiu por 100 em cima e embaixo, sobrou o quê? 6 sobre 100, que é 6
Então, 20% de 30% dá 6%. 10% ao quadrado, agora você já entendeu como é que eu vou fazer, né? 10% é 10 por 100 ao quadrado. Antes de fazer esse quadrado, vamos simplificar dentro da fração? Dentro da fração dá para dividir em cima e embaixo por 10. Então, você concorda que dentro da fração é 1/10 ao quadrado. Então, isso aqui é 1 ao quadrado sobre 10 ao quadrado, o que dá 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é 1%. Então, 10% ao quadrado é 1%. É como se fosse 10% de 10%, tá bom? Que é 1%. 36%, bom, você já entendeu, né? 36%, ó, raiz quadrada de 36% é raiz quadrada de 36 por 100. Nós já vimos que isso aqui é raiz quadrada de 36 sobre raiz quadrada de 100, o que dá 6 sobre 10. Se você multiplicar agora em cima por 10 e embaixo por 10, então você vê facilmente que isso aqui é 60%. Então, raiz quadrada de 36% dá 60%. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é uma coisa que é bastante comum cair em provas. E, por exemplo, esse aqui, uma das alternativas pode ter certeza que seria o 6%, tá? E, na verdade, é 60%. Esse aqui, na verdade, já caiu num vestibular, tá? E caiu as alternativas, uma delas que é, eu já até coloquei em prova também, né? E aqui os alunos mais colocam como resposta é, professor, não é só colocar o chuveirinho, ó, esse aqui, ó, e aqui, então, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a maioria dá como resposta x quadrado mais y quadrado. Na minha prova e no vestibular, qual era a primeira alternativa? X quadrado mais y quadrado. E a maioria dos alunos assinala isso. Porque, professor, não é só fazer o chuveirinho? Não sei porque que o pessoal gosta tanto de chuveirinho, né? Não existe chuveirinho aqui, tá? Tem uma adição aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço primeiro o que está dentro do parênteses, ok? Então, vamos lá. Então, vou fazer dentro do parênteses primeiro. Então, olha só, continua elevado a menos 1, tá joia? E esse carinha, você pode pensar que o x é como se fosse x sobre 1, né? Que está elevado a menos 2. Então, o que você quer? X elevado a menos 2 é a fração inversa do x sobre 1, que é 1 sobre x ao quadrado, certo? Inverteu aqui na base, certo? Inverteu a fração e troca o sinal do expoente. Mas eu vou fazer a mesma coisa com esse, ou seja, 1 sobre y ao quadrado. Continuando. Então agora, ó, aqui fora eu não posso mexer, eu tenho uma adição aqui. Então agora eu vou fazer 1 ao quadrado, que é 1 dividido por x ao quadrado. A mesma coisa com o outro, 1 sobre y ao quadrado. Bom, eu não posso mexer com isso aqui fora ainda, tá? Não posso, porque eu ainda não terminei aqui dentro do parênteses. Vamos fazer a adição? Como é que eu faço? Aqui embaixo vai ficar x quadrado que multiplica y quadrado. Esse vezes esse, aqui embaixo. Esse vezes esse, y ao quadrado, mais esse vezes esse, x ao quadrado. Pronto, dentro do parênteses não tem mais o que fazer. Então agora eu quero o quê? A fração inversa dessa. É só agora inverter. Numerador e denominador. X quadrado, x quadrado mais y ao quadrado. E essa aqui é a resposta. E na prova, no vestibular, essa era uma das alternativas. Ok? Chegamos ao final de mais uma aula. Nós já vimos então praticamente tudo de fração, o que é uma fração, alguns nomes, conceitos, certo? As operações de adição, subtração, nessa aula, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Então, do ponto de vista teórico, você já viu tudo, espero que tenha entendido, mas aprender é outra história. Agora nós precisamos exercitar. Então eu vou fazer agora um vídeo só com exercícios envolvendo frações.
Eu gostaria muito que você, antes de olhar o vídeo, a resolução, tá? Que você fizesse os exercícios e eles vão estar no início do vídeo. Então você vai olhar, pausar o vídeo, tentar resolver cada um deles e depois você olha a resolução para ver se você aprendeu, tá bom? Não tem outro jeito. Matemática, como eu falo sempre, não é um esporte para espectadores. Você só pode dizer que realmente aprendeu depois que você treinou bastante. E por mais que frações sejam uma coisa que aparentemente é fácil, porque a gente aprende frações, a gente começa a ver quando? Lá no 7º ano, né? Mas eu sei que muita gente chega no médio e até mesmo na faculdade com dificuldade com frações. Então, você não deve ter vergonha se você já está no médio ou na faculdade, você não deve ter vergonha de não saber. Mas você pode sim ficar com vergonha se você não tentar, porque isso cabe a você, ok? Então tente, faça os exercícios. Se você errar, continue tentando. Não é algo impossível de se conseguir. Você consegue sim, mas se você não tentar, se você não exercitar, aí sim você não vai conseguir, ok? Espero que tenha gostado. Se você gostou, curte aí, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sininho, mas principalmente comente, ok? E vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!